Olá, muito bom dia. Um feliz despertar com Deus a você, com a graça e a paz de Jesus. Hoje nosso estudo será no capítulo 11 de 2 Crônicas, com o tema A Importância de Buscar a Deus. Dentro do estudo, da análise do que o capítulo 11 nos apresenta, vamos conhecer os ensinamentos que a palavra de Deus nos apresenta neste capítulo. O que nos chama a atenção no capítulo de hoje, ao você ler e refletir? Quais são os ensinamentos deste relato bíblico no reinado de Roboão? Segundo Crônicas 11, foca na obediência de Roboão à ordem divina para não lutar contra Israel, fortalecendo Judá através da migração de levitas e fiéis que buscavam a Deus, e estabelecendo cidades fortificadas, demonstrando que seguir a Deus traz segurança e prosperidade, apesar das falhas pessoais, como a poligamia do rei. O capítulo mostra como a decisão de adorar o Senhor atrai bênçãos, enquanto que a desobediência gera consequências, mesmo que Deus ainda mantenha seus propósitos maiores, como a linhagem messiânica. A decisão de buscar a Deus e permanecer fiel a Ele é fundamental para fortalecer qualquer reino ou vida pessoal. A primeira sessão sobre o reinado de Roboão se concentra em seus 3 primeiros anos como rei, um período durante o qual houve conflito entre Judá e Israel. No entanto, neste tempo, Judá andou no caminho de Davi e Salomão nos caminhos de Deus. Quem dera se continuassem assim. Essa é a nossa introdução, o nosso epílogo do capítulo 11. Agora, eu convido você para continuar comigo na análise mais profunda, mais detalhada deste capítulo. Aproveite, deixe o seu like, compartilhe, e se não é inscrito, inscreva-se no canal da Jornada Bíblica Despertar com Deus. São 23 versículos. O capítulo 11, portanto, ressalta as recompensas da obediência aos mandamentos de Deus. Roboão desfrutou de prosperidade e poder, de apoio popular e de uma descendência. O capítulo 12 irá mostrar o inverso deste capítulo 11, mostrando o desvio de conduta de Roboão, a desobediência que levou ao castigo. No verso 1, o comentário nos diz que a insensatez de Roboão dividiu o seu reino e ele tentou reuni-lo novamente pela força. Isso nos ensina que a verdadeira união não pode ser forçada. Ela deve ser a resposta de corações dispostos. Se você deseja lealdade de pessoas ou de funcionários, se você é uma pessoa aí que tem sobre você empregados, até mesmo crianças ou qualquer outra pessoa a seu encargo, ganhe seu respeito através do amor, ao invés de tentar ganhar pela força. Logo após a divisão do reino, a tribo de Benjamim se uniu a Judá para formar assim o reino do sul, o que é irônico, porque o rei Saul era um benjamita e eram inimigos. No entanto, os benjamitas tinham demonstrado grande lealdade a Davi muitos anos antes.
E Benjamim também era mais próxima geograficamente de Judá do que as outras tribos. Nos versos 2 a 4, os profetas Natã, Aías e Ido, Semaías também foram profetas que escreveram, que enviaram mensagens no período destes reis. O escritor do livro de Crônicas, Esdras, dependeu dos relatos do profeta Semaías para algumas das informações deste livro. Referente a lutar contra Israel, o autor de Crônicas omite o relatório da escolha de Jeroboão como rei de Israel. O verso 4 deixa claro que não era da vontade de Deus que o reino de Davi fosse dividido em duas monarquias. A vontade divina era que os israelitas andassem em seus caminhos, continuassem a progredir, até que por seus esforços missionários tivessem proclamado o nome de Deus por todas as nações. Mas, quando os israelitas andaram em seus próprios caminhos, abandonando o Senhor, a mão protetora de Deus foi retirada e forças separatistas inevitavelmente entraram em ação. Por que Deus apoiaria uma rebelião? Era parte da punição às nações por terem se desviado de Deus? Era também um modo de Deus salvar o pequeno reino de Roboão da derrota. Agindo assim, Deus preservou a linhagem de Davi e manteve intacto o seu plano para o Messias ser um descendente desta tribo. Quando vemos divisão, especialmente na igreja, tentamos imaginar o que Deus poderia nos ter feito. Deus deseja unidade, mas enquanto devamos sempre trabalhar pela reconciliação, devemos reconhecer que somente Deus conhece o futuro. Só Ele pode permitir uma divisão a alcançar os propósitos maiores. Quem sabe uma purificação, não é mesmo? Uma limpeza. Nos versos 5 a 10, essa lista de cidades não se acha no livro dos reis. Roboão fortificou suas fronteiras do leste, do oeste e do sul, mas não do norte. Talvez como demonstração da sua esperança da reunificação dos reinos e como reação à ameaça da invasão da parte do Egito. Verso 10 destaca Hebrom, que era a cidade mais importante na Judá central, onde os patriarcas foram enterrados e onde Davi reinou por 7 anos. Dos versos 13 a 17, o cronista toma por certo que seus leitores estão familiarizados com o 1 Reis capítulo 12. Essa matéria é exclusividade de Crônicas e reflete o interesse do autor tanto pelo templo com seus funcionários, bem como por demonstrar que o reino de Judá era o remanescente de todo Israel. O verso 15 comenta ídolos em forma de bodes e bezerros. O relato em Reis menciona somente bezerros de ouro. Jeroboão constituiu seus próprios sacerdotes para a sua própria religião, importada do Egito, com adoração de sátiros, que eram ídolos em forma de bodes semi-humanos, também chamados demônios. O rito que os acompanhava, assim como no Egito, de bezerros, era degradante e imoral. Então este capítulo destaca uma triste escolha do rei Jeroboão, que acabou se afastando completamente de Deus e trazendo assim a idolatria para Israel. Essas pessoas que foram a Jerusalém, que este capítulo destaca, saíram dos
das cidades do reinado de Jeroboão e foram para Jerusalém. O propósito ao sair de Israel e ir para Judá era ter oportunidade de adorar em Jerusalém, ou seja, de seguir adorando a Deus. A política de Jeroboão era impedir que estes fossem a Jerusalém com propósitos de adoração. No tempo de Asa, houve novamente uma migração de adoradores fiéis a Jeová para o Reino do Sul, conforme vamos ver no capítulo 15. O verso 16, essas pessoas obedeceram a Deus ao invés do rei Jeroboão. Pelas suas ações, eles preservaram a integridade e o fortalecimento do Reino do Sul. No futuro, a maioria do povo do norte seguiria os perversos desígnios dos reis, tentando conseguir benefícios pela cooperação. Isso nos mostra que não devemos seguir o exemplo racionalizando o abandono dos ensinos de Deus para tentar conseguir recompensas terrenas. Agora, o verso 20 fala de Maaca, filha de Salomão. Todas as descendências em linha direta eram chamadas de filha no hebraico. Essa deve ser filha de Tamar, a única de Absalão. Verso 21, na concupiscência da carne, Roboão seguiu o pior exemplo de seu pai, entrando naquele caminho que levou a nação à divisão e à desgraça, ou seja, poligamia. Versos 21 e 22 explicam por que Roboão, porque o filho mais velho não foi nomeado sucessor por Roboão. Parece que Jeús era o primogênito e herdeiro legítimo. O amor do rei por sua esposa Maaca levou-o a deixar sua indulgência aos favoritos, violar a lei de Deus. Verso 23, fechando o comentário, procedeu prudentemente, dispersando os seus filhos por toda Judá, onde sem dúvida ocuparam posições de responsabilidade e desenvolveram interesses locais, além dos do trono. Roboão sabiamente promoveu os interesses do seu reino. Agora vamos para o comentário do livro Profetas e Reis, acrescentando detalhes à nossa reflexão. Uma experiência positiva. Em Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a Benjamim e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram assim a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. O que aconteceu depois desta obediência? Por 3 anos, Roboão procurou tirar proveito da triste experiência do início de seu reinado e prosperou nesta tentativa. Edificou cidades para fortalezas em Judá, fortificou fortalezas e pôs nelas maiorais e armazéns de víveres, de azeite e de vinho. Ele teve o cuidado de fortificar essas cidades em grande maneira. Mas o segredo da prosperidade de Judá, durante os primeiros anos do reinado de Roboão, não se devia a estas medidas. Foi seu reconhecimento de Deus como supremo dominador, que pôs as tribos de Judá e Benjamim em plano de prosperidade. Percebem aqui qual foi o segredo da prosperidade desses 3 anos
no reinado de Roboão? O reconhecimento de Deus como supremo dominador. Ao seu número foram acrescidos muitos homens tementes a Deus das tribos do norte, também de todas as tribos de Israel, diz o relato bíblico. Os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor Deus de Israel vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. Na continuação deste curso estaria a oportunidade de Roboão redimir em grande medida os erros do passado e restaurar a confiança em sua capacidade de governar com discrição. Mas a pena da inspiração traçou o triste registro do sucessor de Salomão como alguém que falhou em exercer uma forte influência para a lealdade a Jeová. Por natureza obstinado, confiante em si, voluntarioso e inclinado à idolatria, tivesse ele, não obstante, colocado sua confiança inteiramente em Deus, e teria desenvolvido fortaleza de caráter, firmeza de fé e submissão aos requisitos divinos. Mas, com o passar do tempo, o rei pôs sua confiança no poder da posição e nas fortalezas que havia construído. Olha que relato triste nós encontramos neste texto, aqui na página 93 do livro Profetas e Reis, destacando, portanto, esta duplicidade na vida de Roboão. Quais são as lições a serem aplicadas em nossas vidas hoje que encontramos neste capítulo? Este capítulo serve como um chamado para a decisão pessoal de buscar a Deus, de valorizar o bom testemunho, de permanecer firme na fé, mesmo quando líderes ou o ambiente ao redor não o fazem. Os destaques principais neste capítulo, portanto: primeiro, oração e busca sincera. Pessoas de várias tribos foram a Jerusalém buscar a Deus, fortalecendo o reino de Roboão, mostrando que voltar-se para Deus traz sentido à vida e verdadeira felicidade. Segundo exemplo e influência, Roboão seguiu o mau exemplo de seu pai, Salomão, no quesito da poligamia, uma vez que esta foi a causa principal da corrupção de Salomão, da sua idolatria. O texto enfatiza a necessidade de um bom testemunho e de viver com sabedoria para influenciar outros positivamente. Terceiro, encontramos fidelidade em tempos de apostasia. Enquanto Jeroboão criou um sistema idólatra, expulsando levitas, em contraste, aqueles que permaneceram fiéis a Deus, como os levitas e outros em Israel, foram a Judá, mostrando que um remanescente fiel é vital. Encontramos também a prudência e o fortalecimento espiritual, a decisão de Roboão de dispersar seus filhos em Judá e do povo em buscar a Deus, demonstram prudência, o desejo correto de crescer espiritualmente buscando o vigor do Espírito Santo, e também a importância de fazer a vontade de Deus. Desviar-se dos planos divinos leva à derrota, à perda, enquanto seguir a Deus, mesmo diante de tentações, de dificuldades, de lutas, nos traz recompensas tanto terrenas quanto o a garantia de bênçãos e crescimento. Portanto, a lição é clara:
A vida flui quando flui o relacionamento com Deus. Bênçãos, proteção e cuidado divinos encontram espaço no coração daqueles que amadurecem e atentam para os conselhos de Deus. A Bíblia é o livro dos conselhos de Deus. E você quer se dar realmente bem na vida? Estude a Bíblia, leia. Lembre-se que o que importa não é quem bem começa, mas quem amadurece o mais cedo possível na vida e que aprende a depender de Deus. Não esqueça disto. Nosso momento final, fechando nossa reflexão, aceitar a Deus é fácil, amados. Difícil é permanecer nele. Por quê? Aceitar, como as pessoas hoje, aceite a Jesus, aquele apelo emotivo, requer apenas um sim. Agora, permanecer requer um sim, como disse Jesus, uma renúncia a cada momento, cada vitória, cada dificuldade. Permanecer requer entrega diária e total dependência de Deus. Buscar ao Senhor de coração deve ser a nossa constante prioridade. De que adianta servir a Deus por 3 anos? Ou por 10? Por 20? E terminar os dias sem Deus? O que nos deixa bem claro de que tudo o que fazemos, todas as nossas boas obras, nada disso nos torna merecedores da salvação. Não nos esqueçamos. Ou permanecemos com Deus, confiando em sua graça, ou cairemos no engano de que podemos fazer algo para nos salvar. Não podemos baixar a guarda das entradas da alma. Há um inimigo cruel e astuto, sempre ativo em sua obra de destruição. Olhemos para Jesus. Não desviemos os olhos, nem por um instante sequer, do autor de nossa salvação. Mas se o mar de dificuldades nos fizer olhar em outra direção, como Pedro, clamemos: salva-me, Senhor. Somente através da comunhão diária e da vida prática, poderemos receber do alto o vigor espiritual para vivermos toda a nossa vida buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Então, como Semaías, seremos chamados de homens e mulheres de Deus e procederemos prudentemente, não apenas uma vez, mas permaneceremos crescendo pela graça de um Deus que não se cansa de nos ensinar, como está escrito: ensina o justo e ele crescerá em prudência. Vigiemos e oremos. Amém. Olha, que capítulo interessante, que lições especiais recebemos no estudo de hoje. O pensamento do dia: bênçãos, proteção e cuidado divinos encontram espaço no coração daqueles que amadurecem e atentam para os conselhos de Deus. Que eu e você possamos acatar e possamos aplicar esse ensino em nossa vida. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, te damos graças pelo despertar deste novo dia. Te agradecemos, Pai querido, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor, por suas promessas incomparáveis, especiais. Ajude-nos, Senhor, a buscarmos sempre fazer a sua vontade. Que possamos, Senhor, sempre sentir a dependência de Ti e que possamos ser dirigidos, conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Queira, Senhor, nos ajudar a manter
a nossa dependência, o nosso relacionamento e a nossa confiança em Ti por toda a vida, e não apenas por um período de tempo. Queira, Senhor, assim nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu joinha, dando seu apoio a este projeto de estudo da Palavra de Deus. E até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau, tchau.